Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu tenho um carinho enorme de ter ele aqui comigo, um prazer enorme, porque é uma pessoa que eu convivo com ele há um bom tempo. Era um garoto, né? Éramos garotos, só que eu sou um pouco bem mais velho que ele. Ele é gerente artístico do Grupo RIC aqui no Paraná, ele é dublador, ele é uma figuraça, você já deve ter visto ele na Hora da Boa. E eu gosto muito e é um prazer estar com ele. Eu já trago ele aqui e você vai ver essa figuraça que eu trago para vocês. Sem restrição. Eu prometi que eu traria para vocês pessoas especiais, pessoas, muitas do meu convívio, mas pessoas que eu tenho um carinho especial. E esse é uma das pessoas que eu tenho um carinho especial. Fernandinho, que bom você estar aqui. Cara, eu digo mesmo. Cara, muito bom. Bom mesmo. E quanto tempo, hein? Tava ouvindo você falar ali, cara, sei lá, mais de 20 e poucos anos já. Oculta. Pula porque você também tá entrando nessa. Teu filhão tá com? 2,5. 2,5. Eu vou fazer, cara. 37. Cara, não era pra você falar a tua idade, porque daí quase obriga eu falar a minha, mas eu não vou falar. Não precisa, é como falar um ano mais velho só. Mas assim, te conheci com 14 anos, a gente na escola estadual ali, ó. Wagner lá, ajudando todo mundo. Ah, cara, e tive a felicidade de você me ver lá, né? Você me ajudar. Fernandinho queria montar a rádio da escola. Exato. E eu tava à frente para me tornar o presidente do Grêmio da escola. Eu era representante das 3 turmas de administração. Minha primeira experiência política. Quase me reprovaram por causa disso. E o Fernandinho querendo montar a rádio e montou a rádio. Cara, daí foi dali, né? O pontapé inicial. Foi a rádio da escola lá do Vitor Ferreira do Amaral, lá no Carmo Boqueirão. Assim, fica um abraço pra galera do Vitor Ferreira do Amaral, do Boqueirão. Carmo é quem é mais chique. Né? Não quer falar que mora que o terminal do Carmo ali, né? Tem a igreja ali e tal. Mas daí foi lá que tudo começou, né? Daí de lá eu fui pra rádio comunitária, que pra quem não sabe, o Boqueirão teve a primeira rádio comunitária, né? de Curitiba. De Curitiba, acho que até do Paraná, se eu não me engano. Isso e aí foi lá, daí daquela rádio da escola. O pessoal conheceu o meu trabalho, né? Vamos dizer assim, né? Tava começando ali na área de comunicação. Galã da escola. Quem dera. E aí, cara, dali foi. Daí é uma história, tipo, pra encurtar muito. Não, mas temos a nossa passagem. Verdade. Aí eu fui trabalhar na CNT. Coordenar o programa do Barbosa Neto, né? Se eu não me engano, o Barbosa Neto é apresentador, até onde eu soube, do Balanço Geral de Londrina. Aí o Barbosa Neto veio para Curitiba para apresentar um programa nacional, eu vi ali uma negociação, eu assumi um período ali. Vamos, Fernandinho, vamos ser estagiário aqui na CNT. Bem lembrado. E a CNT... E eu acho que foi ali o primeiro trabalho... De fora porque depois você foi pra minha mãe e tal, foi o primeiro trabalho, vamos dizer, entrada numa casa profissional. De comunicação. De ver. É que a rádio comunitária era... Mas foi depois a rádio comunitária. Acho que foi... Não, foi em paralelo. Foi em paralelo. Porque eu ia só sábado lá. Daí depois que eu comecei... Tem mais uma. Aí... Eu era casado na época com a mãe do meu filho e aí o irmão dela quis montar um barzinho e ele não tinha... O problema ele não tinha DJ. Lembro até hoje, ele na frente do Correio, ali no Prado Velho. Isso, ali na João Negrão. Aí eu precisava de um DJ. Eu falei, cara, liguei. Fernandinho, não, faço. Só que era à noite e ele era menor. Tive que ir lá conversar com a sua mãe. Não, fique tranquila, eu tô cuidando do menino aí. Eu levo e trago.
Tocando festa! Cara, e era uma galera, hein? Sabia que um tempo depois eu fui entender que a minha maior qualidade, é até um superpoder, é ser cara de pau. Porque... Mas eu acho que todo artista. Porque assim, quando me perguntam, sabe? Não sei. E você era mais doido do que eu, né? Aí, não, vamos lá. Corta. Eu fui. Cara, eu fui, primeira e última vez que eu fui DJ foi esse dia. Nossa, eu pensei que tinha te gerado uma experiência boa. Não, eu falei, cara do céu, é muito tenso isso aqui. E eu aprendi, o Wagner lembra, eu aprendi a virar as músicas na tarde, né? Vocês montaram lá o palco, eu fui antes, levei, na época era CD, né? CD. Aí tinha que colocar os CDzinhos. Aí eu aprendi a virar ali e foi. Cara, eu sempre gostei de música. Mas como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E daí foi, cara. Mas foi muito bom. Só que eu falei, não, cara, isso aqui deixa pra quem gosta. Deixa, senão a Loki não ia existir. Lógico, aí eu deixei pra ele. Jovem Pan ia perder o cara, tá louco? Não, daí não dá mais. Cara, e esse dia foi... Então, é interessante. Assim, a gente, na verdade, teve... entre aspas, pouco convívio, mas tivemos convívios de coisas interessantes. Fortes experiências. Cara, não, mas foi. Cara, eu lembro até hoje. Eu lembro quando você tinha o consultório. Sim. Lá na região sul também. Isso. Era no Boqueirão, né? Sim. Aí também foi a primeira vez que eu trabalhei também ali com você. A gente começou a tentar fazer... A minha carreira... Vamos cortar de novo? A minha carreira teve isso, né? Porque eu cliniquei 15 anos acupuntura. Nisso aí eu fui para terapia e fiquei na terapia. Esse ano fez, né? 20 anos de psicoterapia e tudo mais, em paralelo com empresas, que eu sempre trabalhei com empresas, né? Como eu atendia boa parte dos empresários, acabou se tornando uma consultoria que hoje dá para se dizer coach. Né? Eu já fazia muito antes. É que hoje tem nome, Hoje tem nome. E foi assim que também sempre tive uma boa network, né? Até que... descobri o pessoal aí da produtora Fala Litoral em Balneário. Claro, já tive experiências com o Fernandinho, a gente já, né? Porque eu tenho uma formação em publicidade, gosto do meio. E tava partilhando com ele um pouquinho antes de a gente começar aqui, que agora estamos em comunicação mesmo. Porque o que a gente aprende? A comunicar-se, né? E 20 anos de consultório, você sabe entrevistar um pouquinho as pessoas, né? Algumas não querem. Mas foi isso. Mas eu vejo que, cara, eu acho linda a tua trajetória. Hoje tá com um filhão, né? Sim, hoje o Vicente tá lá. O Vicente tá lá. 2 anos e meio. Cara, se eu soubesse que era tão legal, eu já tinha sido pai muito antes. Não, assim. É uma experiência maravilhosa. É uma experiência muito legal. E tem que curtir. Hoje nós estamos gravando aqui aniversário da minha filha mais nova. Laura, pai te ama. Então, mas eu quero falar o seguinte, tá bom. Tava lá na frente do Hora da Boa, né? Pra quem não é de Curitiba, não conhece, mas é uma versão... É um pânico de Curitiba, né? E você que tocava tudo ali e tal. E aí também tinha uma carreira de humor, fazia... Fiz stand-up, fazia vídeo. Fiz muito evento corporativo. Sim, faz ainda, né? Faz no final do ano. Hoje em dia eu faço só mais como mestre de cerimônia, né? Tipo, abrindo ali o evento. Mas tinha épocas que eu fiz muita coisa em telefonia. Viajei o Brasil para uma empresa de telefonia fazendo evento. Não falo o nome, se não tá pagando, não é pra falar. Não vou falar, né? Deixa... Cara, a gente vive disso, de patrocínio, Exato. Tá? E daí, quero agradecer a Malbec Vinhos, né, que tá patrocinando o podcast. Depois você vai poder escolher um. Vou poder levar um. Não, só escolher. Deixa meu nome ali. Deixa teu nome, assina a garrafa, eu vou leiloar, porque não vai ficar famoso. Brincando. Mas tá fazendo dublagem agora? Me conta. Cara, bastante coisa. Então, assim, né? Eu entrei lá na Jovem Pan em 2014, mais ou menos, bem na época da Copa que foi aqui no Brasil, né? Eu trabalhava em outro grupo de comunicação, no GRPcom, fui da 98, também prestava serviço, algumas coisas na Mundo Livre. E aí eu saí de lá e fui pra Jovem Pan, que aqui em Curitiba, ela é do Grupo RIC, né? Tem 7 emissoras espalhadas pelo Paraná, da Jovem Pan, né? E aí eu entrei lá como locutor, daí foi uma trajetória. Foi galgando. Daí virei coordenador de produção, produzi o Boa. Então no Boa eu tô há uns 9 anos praticamente nele trabalhando. Antes eu era bancada, que eu era comediante. Tanto que eu fui falar quem eu era no Boa em 2018, que eu vi o Fernandinho, porque eu fazia só... E era uma opção minha.
Eu queria que só a Gabi, o Luciano Huck, a galera que fazia, fosse eles o principal, né? Acho que o comediante tem que saber o lugar dele quando eu ele acho que essa que é exato, saber se posicionar, principalmente num trabalho de grupo, né? Exato, e daí quando você mostra a cara, tem que ter um porquê também disso, né? Eu pelo menos penso assim, nessa trajetória de comediante. Aí quando viraram as coisas, eu saí de comediante e virei um âncora, né, do programa, comecei a apresentá-lo, né? Aí eu virei o âncora do programa e daí então eu parei de, vamos dizer assim, fazer personagens e tal. Que daí a graça fica no que você vai mandar. É que é uma proposta diferente, né? Era uma proposta de uma bancada que você é o âncora ali. Exato, dá um ritmo, uma pegada pro programa. Sim. Então, dali pra frente, 2017, 2018, daí passei, a gente foi um dos únicos programas a ser feito ao vivo durante a pandemia. Não tinha essa de... A gente até tentou... Um desafio também, né? Fazer de casa quando a gente pegou, né? Covid. Mas não deu muito certo. Daí a gente se recuperou, voltou e tal. E foi, cara, até ano passado. Eu fiquei... Tem um ano, mais ou menos, que eu saí do Boa da Pan. Cara, já tem um ano? Já tem um ano. Daí até... Tava num evento, né? Pra quem tá ouvindo agora... Final de semana foi agora, eu tava num evento e encontro até hoje no Uber, fã do programa. Mas tem muita gente, mas eu pegava o Uber, você lembra, né? O Fernando foi um dos grandes apoiadores do meu projeto Água Solidária, que eu fiz em 2022. Lamentavelmente o projeto não andou por questões, obviamente, políticas, e Curitiba ajuda as pessoas como nunca, né? A prefeitura. Sem restrições, Fernando. Sem restrições. Mas tive apoio de muitas pessoas e o Fernando foi um que me apoiou muito. E eu, né, era legal, bacana, né? Porque assim, tanto as pessoas, tinha uns que trabalhavam comigo, o Otávio, mandar um abraço pro Otávio, quis ir no estúdio porque queria conhecer o Fernando. E às vezes eu pegava o Uber e eles estavam ouvindo o Fernando e disse, não, esse cara aí é meu amigo. Aí teu amigo? Cara, meu amigo. Não, você não acredita? Eu pegava no lugar. Fernando, manda agora ali um abraço, como que é teu nome? Fulano, Fernando manda um abraço aí. Eu, Fernando, cara, dando aqui eu já mando. Pô, o cara é teu amigo mesmo. Eu disse, cara, meu amigo. Então, assim, mas é bacana ver todo esse crescimento, toda essa desenvoltura, mas aonde que eu quero chegar, Fernando? Porque você é uma geração antes da minha, eu diria assim, tá? Porque eu não quero dizer, eu tenho 20 anos mais do que você. Eu num evento em São Paulo, teve uma palestra do Duda Schneider, lá do Rio Grande do Sul. Sim. E daí eu entendi a minha geração X. Eu sou X. Entendi a minha geração X. Mas aonde que eu quero pegar, assim, você tá com 15 anos de rádio. Cara, praticamente. Eu acho que até um pouquinho mais. Mas pegando assim. E eu acho que esses 15 anos é onde houve realmente essa mudança radical, essa ruptura. Até conversando com o pessoal aqui da produção e tudo mais, né? Quando a gente pegou o carro para viajar aqui para Curitiba, nós estamos aqui no escritório Costa Minardi, que cedeu aqui o espaço pra gente gravar. Maravilhoso. Agradecer. Prédio ficou legal, bonito, né? Ficou muito bonito. Parece quase um estúdio lá da... Ficou muito... Até melhor, eu acho. Não. Corta também, senão eles vão me cobrar. Advogado, cara. Hein? Pode falar. Advogado, já viu, né? Mas assim, abraço pra eles, são amigos fantásticos. Mas aonde que eu quero chegar? Conversando com o pessoal, com a equipe, né? Falando das piadas, das brincadeiras. Você pegou ali onde começa essa discussão do politicamente correto e o mimimi. Isso não engessou muito o humor, não engessou muito... Isso, até já me perguntaram, já fui questionado sobre isso, que é engraçado, né? Eu acho que eu fui... ali quem nasceu nos anos 80... eu nasci bem antes disso, mas não... Foi a última... Pula! Foi a última geração que pegou. Mas não sei se pegou os anos 80 ainda. Não, mas eu nasci em 86. Né? Daí vamos dizer ali, anos 90, já tinha ali uns 4, 5 anos. Eu, cara, acompanhei muito programa, porque assim, eu consumi muito programa de TV e rádio. Muito. Porque tinha uma época da minha vida que eu vivia... Porque era o que a gente tinha também. Exato. Também tem que lembrar isso, não tinha internet. E foi o off, né? Eu vivi até ali 97...
não tinha internet. E quando teve, você não tinha acesso. Não tinha acesso. Foi a partir ali de... Não tinha acesso e não sabia o que acessar. O que acessar. Eram dois fatores. E a variedade era menor, né? Sim. Tanto que, na época, tinha ali, quando foi ter lan house, quando dava para usar o computador no colégio, foi 2003, a gente tá falando 2002, 2003. Eu já ia me formar em 2004, no ensino médio, né? Sim. Então, assim, eu usei muito do off, a minha experiência com humor, comunicação, cara, foi da TV, assistindo Faustão, ouvindo rádio. Eu entendi que Cacete e Planeta. Eu fui entender que eu queria fazer imitação, fazer humor com a escolinha do professor Raimundo, que era um negócio que eu falava, cara, tipo, eu queria muito assistir. Quando ia o Café com Bobagem ou qualquer humorista no Faustão, eu parava pra assistir o João Canabrava, né? Sim, o Tom Cavalcante e tal. Cavalcante. Então, a minha formação foi do off, entendeu? Hoje em dia você tem a galera do digital, que é aquele humor de 15 segundos, daquele vídeo, que daí aquele cara funciona no editado, mas no ao vivo não rola. Entendeu? Não, mas aí também tem a questão da velocidade. Também. Da composição, que aí entra até aquela questão que muita gente não sabe, né? Mas, cara, fazer um programa ao vivo como você fazia todo dia de rádio... difícil. E uma das coisas, falando pra você também, e Fernando, né? Fala se eu tô errado. Você olha lá o artista, o locutor e tal, e olá, e aí, tudo bom e tal. Cara, só que tem um dia que o cara não tá animado. Às vezes tem um dia que o cara tá com um baita problema em casa, com um baita problema, ou tá com gripe, ou tá... Você não vai ver o cara assim, ó, oi, eu tô com gripe. O cara tem que estar luz, né? Exato. Então isso gasta uma energia. Eu apresentei já o Boa em pleno velório já dos meus... Um avô, uma avó e... Então, isso é uma coisa, cara, bem colocado. Porque isso que eu digo, as pessoas assim... vamos falar de apresentadores, vamos chamar de alto escalão, mas nacional, né? Quantas coisas que o Silvio Santos deve ter passado em programa ao vivo do domingo. Cara. Tô pegando o Silvio Santos, né? Que é a ícone das coisas. Lá, né? Mas, cara, né? Os outros apresentadores e tal. Porque, cara, o programa ao vivo é programa ao vivo. Cara, não quer saber. Cara, eu não sei te falar assim. Eu acho que exige muita energia. Eu não sei se essa geração atual, as outras, vai ter essa casca grossa, assim, pelo que passou mesmo. Porque hoje, querendo ou não, tudo é muito mais fácil. Não digo no sentido de, é difícil você aprender, mas é que é muito do Ctrl Z hoje, né? As coisas, né? Mas pra mim tem... deu errado. Mas tem dois fatores, que é o que eu quero falar com você. Primeiro, eu tô falando do mimimi mesmo. Hoje não dá pra fazer uma piada... Daí falando do politicamente correto. Correto. Não dá pra fazer uma piada, porque isso ontem, vou contar, ontem ocorreu uma piada, não sei se depois a gente não vai ter que cortar, mas ocorreu uma piada interna aqui, né, que eu falei cara, isso é uma questão homofóbica, né? Daí o Alan, que trabalha comigo, falou assim, cara, homofóbica? Cara, o cara tem medo de sabão em pó homo, cara, isso é homofobia. E eu tô fazendo uma brincadeira, um trocadilho aqui, mas às vezes alguém vai assistir e vai dizer, cara, tu tá desvalorizando a homofobia. Cara, eu acho que tem que ter sutileza nas coisas. É que tem situações, né? Por exemplo, quando tiram de contexto, né? Vamos dizer, a maioria do que acontece é em podcast. Você tira de uma conversa de 2 horas, 1 hora, você tira ali 3 minutos que a pessoa só vai ver aquilo e não vai saber o contexto, por que estava sendo falado aquilo. Exato. E outra também é... Igual o pastor, né? Que usa só um versículo e daí faz a lavagem que ele quiser, né? Exato. Sem restrição. E, cara, e daí tem realmente a pessoa sem noção. Eu falo, porque eu já entrevistei, cara, centenas de pessoas nesse período todo que eu fiz o Boa da Pan. Tem gente sem noção mesmo, e não tem o que fazer. Só que também não é a pessoa tem que buscar aprender, mas, cara, a gente não sabe qual foi a educação, o histórico, os pais, a família. Cara, tem tanta gente diferente. Lógico, é uma obrigação você saber que não pode falar isso. Não, assim, tem coisas que são inaceitáveis. Por exemplo, racismo. Isso não tem meio termo. Só que tem, tipo, hoje em dia, essa vigília que fala, não pode falar tal coisa. Só que tem gente que não tem noção disso. Eu digo, a minha mãe, ela não sabe que é errado falar. E ela tem 50 e poucos anos. Ela não... Perfeito. Aproveitando o gancho, eu tenho uma grande amiga, mas é uma amiga do coração. E assim, é um ser humano
incrível. Eu diria que é um dos seres humanos mais bonitos que eu tive o prazer de conhecer nesta vida. Eu considero ela como minha irmã. Claro que eu não vou falar o nome. E ela me contando, né, que ela se sentiu super mal. E como eu tô falando, é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa, enfim. Porque ela foi numa loja e aí tinha um rapaz lá que atendeu. E aí, enfim, depois ela saiu da loja, foi com a filha e aí chegou assim, mas quem que te atendeu? E ela falou assim, era um rapazinho assim, do cabelo ruim. Cara, aquilo foi natural, espontâneo dela falar. E aí aquilo já criou né? E a filha já cutucou, mãe. E ela, mas na hora, assim. E ela me contando isso, assim, profundamente. Mal, né? Mal, entendeu? Mal. Ela, Wagner, tu vê, a gente, né, foi criado com essa expressão, entendeu? E eu disse, então, é isso, tem que cuidar, porque daí fica, né? E é uma expressão realmente carregada de preconceito. Mas aí vem o que eu tô querendo dizer. Ela não é uma pessoa assim, ela não é uma pessoa preconceituosa, mas caiu no descuido, no erro, de falar isso. É que da nossa parte cabe aprender, buscar não fazer mais isso. Sim. Né? Só que também tem um problema, né? Esse tribunal da internet, você, ainda mais se isso, ó, tipo aqui que a gente tá sendo filmado, pega esse trecho, fala uma outra coisa, daí todo mundo interpreta, e às vezes a gente, assim, eu, por exemplo, ajudo pessoas em lugares que eu nem falo e não tenho intenção nenhuma e nunca vou falar. Exato, ponto, não vou. Exato. Só que às vezes a pessoa pega aquele trecho, as pessoas vão fazer um julgamento teu, que você é racista, um vagabundo, ladrão. Porque tem um outro lado que quer fazer mídia com isso. Também, né? A gente lamentavelmente. E isso virou, né, um negócio, né? Virou um negócio. Na internet. A gente vê esses Sleep Giants, essa galera aí, tipo, e afins, né, parecidos com eles, que eles, cara, movimentam grana e a gente sabe disso. Então, é complicado. Hoje em dia, e eu tive essa transição no programa do politicamente incorreto. Sim. Por isso que eu digo, você pegou isso. Peguei, porque na outra fase do Boa, quando eu coordenava a produção, fazia toda a produção do programa, eu não era âncora, eu participava da bancada. Cara, eu lembro até hoje, assim, era um outro programa. A gente falava muito mais merda mesmo, tipo, era muito mais complicado. E eu sempre tive essa coisa minha, não é que eu ando com a cartilha do politicamente correto debaixo do braço, não é. É uma coisa minha, eu gosto de que as coisas sigam corretas e tudo mais. Só que hoje tá bem complicado. Eu vejo os meninos que ficaram lá, eles penam, porque tem dias que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. E aí tem mais um agravante, porque sendo ao vivo, no calor ali, o cara tem a piada pronta, porque aí vem o outro lado da história, que é o que você falou também, que é o outro ponto, né? O humor, ele tem uma sutileza do timing, né? Por isso que tem aquela história. Tem cara que sabe contar piada e tem cara que a mesma piada não sabe contar. E o humor criativo, o humor espontâneo, que é o caso da bancada ali do Boa, é o momento, é ali. E às vezes a piada tá pronta e aí dá aquela freada porque não... cara, e humor... Cara, assim, como é que eu vou interpretar? Não vou entender como uma piada, já vou entender como... E humor, assim, não pode ter time, né? Na minha opinião. Você tem que, cara, o que tá em alta, você tem que fazer humor daquilo. Porque o humor nada mais é de uma ferramenta crítica. Sátira. A sátira vai buscar o que é a palavra sátira da filosofia. Só que hoje, o problema é que todo mundo quer levantar uma bandeira, quer defender algo. Isso, estou falando dos humoristas, tá? Sim. E eles estão indo um caminho muito errado, assim. Então não é que aí, Fernando, a minha opinião, essa é a minha opinião também, é que assim, eu vejo que alguns humoristas... Porque assim, o humor cresceu, né? Ele acabou crescendo de um lado, virou um negócio também, e aí eu vejo que tem caras aí que estão se achando assim, cara, porque eu sou humorista, eu tenho uma opinião política que vai gerar... Posicionar, que não sei o quê. Eu acho que posição até é legal, porque mas reflete. Mas o humorista não pode ter uma posição. Não, ele tem que estar... Eu digo sempre isso, a alusão é essa, tem que estar em cima do muro para ver os dois lados. Ele não pode assumir. Mas aí eu vou... Beleza, mas aí eu vou dizer pra você assim, aí eu acho que a opinião, que é uma questão igual do filósofo, que é igual do terapeuta. A gente faz uma análise dos dois lados.
Entendeu? Mas então, não eu vejo assim. você vai assumir um dos dois. Mas eu tenho que dizer que isso tá errado. Ou que aquilo ali tá Exato, errado. Agora exato. não dizer, isso aqui tá errado, mas esse aqui é o certo. Aí é o errado. Isso mesmo, é isso aí. Entendeu? Eu acho que a questão é a seguinte, cara, é uma composição, entendeu? Mas eu vejo que tá... O que eu digo assim, eu sinto engessado. Ah, não, e para tá as pessoas muito, poderem tá trabalhar. muito engessado. Tanto que você vê hoje os vídeos na internet, os que mais bombam de stand-up é a interação com plateia. Sim. Reparem nisso, assistam uns vídeos que tem. Eu consumo muito o TikTok, né? Eu Sim. gosto de estar. Isso vai me refrescando, rejuvenescendo, vendo essas coisas Sim. diferentes, tal, pra eu não ficar pra trás. Entendi, Daí, Fernando. Você entendeu? Entendeu? Entendeu o recado? Ele tá dizendo isso pra mim, tá, gente? E aí no TikTok... Eu nem TikTok tenho. Aliás... Vai criar um não, agora. O Sem Restrições tem, porque o Alan fez. Eu, Wagner, não tenho. Vai criar um agora pra você ver. Tá. E aí, você vê que os vídeos que mais bombam, são mais engraçados, mais ricos ali em conteúdo, é a interação com a plateia. Porque a galera já tá com essa coisa de não trabalhar os assuntos, tal. Sim. Tipo, por exemplo, assim, você tá vendo lá que tá pegando fogo, floresta, um monte de coisa. Sim. Aí quem lá atrás jogou pedra de um lado, agora não joga desse. Que daí entra nisso. Se a ponta que tá errado aqui, a ponta que tá errado lá, tudo beleza. certo. Agora o problema é você ficar sem... Só não viés. Exato. Exatamente. Então, isso é um problema. E lá no Boa a gente tinha muito isso. A gente... diz, não pode também falar isso, é outra expressão que não pode, né? Qual? Pau que bate em Chico, bate em Francisco também, né? Que senão não pode falar essa? Bater em não pode bater. Então não pode falar também isso aí, viu? Não, mas é muito simples, Fernando. Mas nós estamos no escritório de direito. Luva que bate em Chico também bate em Francisco aí, dentro do box. Não, luva. Então pode ser. Pronto! Resolveu. Ó, expressão nova criada por nós dois aqui. Aí, ó, fechou. Ó, luva que bate em João, bate em Francisco. No box. No box. Exato. Não é verdade? É isso aí, cara. Pronto. Então, esse é um problema. E hoje em dia a internet, ela ressuscita, né? Vídeos, tweets. Tem isso, né? Não, e tem gente que fica só caçando isso. Tem isso que eu falei aquela hora. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Então, é complicado, cara. Eu hoje até é um alívio não estar no ar agora por essas coisas. Que é pesado também. É que você tem que ficar toda hora se policiando, você tem que pensar a entrevista que você vai levar. Eu já entrevistei muita gente polêmica, então você tem que tomar cuidado com pergunta, o que você vai fazer. E no ar você também tem que... Cara, se a pessoa tá falando mal... Aconteceu na pandemia... um entrevistado falar da vacina sem base científica nenhuma. E eu tenho que falar no ar. Falei, olha, me desculpa. Não, nem pedi desculpa. Falei bem assim, ó, o que você está falando, lembrando a audiência, né, o que o fulano X falou aí, não tem base científica nenhuma. Então, usando o conhecimento ali que tinha naquela semana ali, sim, sim. Das vacinas, sim. tal, acesso ao site, não sei sim. o que, você vai ver que comprovado cientificamente, e o convidado queria me matar. É que aí, Fernando, nós entramos numa outra coisa que até eu falo para você, como amigo, e falando também aqui pro pessoal que nos ouve, nos assistem, mas, por exemplo, eu decidi encerrar a minha carreira, por exemplo, como terapeuta, e por quê? São 20 anos de estudo, de dedicação, de experiência, né? De e faculdade, e filosofia, e procurar cursos caros, entendeu? Para hoje, ninguém pergunta a formação e o tempo que eu tenho de experiência. Quantos seguidores eu tenho? Isso é um problema. Então hoje, será que o cara é o cara? Ou ele tem não sei quantos seguidores que talvez seguem porque ele fala o que você acha que tá certo, ou porque ele comprou também, não vem ao caso. Então eu vejo isso complicado, as pessoas não filtram, né? Não mais. Tem empresa que contrata dependendo do número de seguidores que você tem. Pelo amor de Deus. Então, e ainda mais serviços, né? Tipo, sim. É pior ainda. Exatamente. E tem, né, um monte de coach, né? Até eles conseguiram acabar, né, cara? Cara, por isso que, assim, foi cansando. Entendeu? Foi cansando. Até um dos fatores também agora tá acontecendo uma questão bem interessante, porque o que explodiu, falando de constelação familiar, foi por causa da área da família, foi por causa de um juiz, Sami Stosch, que faz um trabalho maravilhoso e tal. E agora o Conselho Nacional de Justiça resolveu que não pode mais aplicar a constelação dentro do meio jurídico, né?
E aí já queima. E aí vem aquela história. Eu, por exemplo, não sou advogado, não sou desse meio, mas aí já falo, constelação era boa, agora não é mais. Então, por essas e outras, né? Eu tenho ainda um grupo pequeno que eu me sinto responsável a atender, que são mais amigos até. Mas assim, cara, entrar na comunicação e ainda assim tem também essa questão de o cuidado de falar, o cuidado de lidar, o cuidado... Eu disse assim, caras, então vamos trabalhar a comunicação sem restrição? Aí já que, né, eu desse lado posso falar. Daí Pode falar tudo, né? Posso falar, daí se quiserem me processar, eu já tô dentro do escritório de direito. Já sai daqui tranquilo, né? Me fala da dublagem, cara, tô curioso disso. Cara, a dublagem foi um negócio muito legal, assim, que eu sempre gostei, né, a vida toda. Eu me lembro já, tem tempo essa conversa. Tem, eu gostava de... Mas Curitiba é um centro hoje disso? Cara, eu acho que ele está caminhando para ser, mas eu não sei se vai dar certo ou não, porque tem outras capitais que já tentam isso há um bom tempo, né? Mas é que, na verdade, até falando, lá atrás, nos meados de 1000, e termina por aqui, nem vamos continuar, eu pensei nisso também. Mas era tudo era São Paulo e Rio, tudo era São Paulo e Rio. Aí ou você muda para São Paulo e Rio... De 2010 para baixo é pior ainda. Tipo, hoje em dia a realidade é diferente. Exato. Porque mudou muito, né? Essa questão de tecnologia, cara, sim, computador. Hoje você pode gravar aqui e mandar... Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma placa de áudio, sei lá, do tamanho de um celular com um microfone. Cara, eu conecto o espeto ali no notebook, eu gravo coisa para estúdio de fora, já gravei bastante coisa e tal. Então, a dublagem, ela na minha vida começou lá atrás, por causa de desenho, acho que como todo mundo, né? Você inventar voz e eu gosto muito de criar, né? Voz e tal. E foi indo. Daí em Curitiba, eu fiz um curso, só que eu fui para São Paulo fazer com um cara que faz o Bob Esponja, o Goku, Wendel Bezerra. Ele que me deu a aula, vários professores lá. Aí fiz o curso lá. Aqui em Curitiba teve uma época que eu dublei num estúdio, acho que ele já... Não sei se ele existe ainda, que é o Estúdio Santa, que era muito famoso. Dublei muita coisa, fiz um... Até tem um que tá no YouTube ou no Amazon Prime, que é a MOFFY, M-O-F-F-Y. Eu sou o carteiro. É um desenho de stop motion de algodão. Eu sou o... Ai, como que é o nome dele? Acho que é Mogu. Mogu. E daí eu faço ele. Daí eu criei a voz e tal. E daí hoje em dia tem um outro estúdio em Curitiba, que é o Astrolábio, que ele tá pegando muito trabalho. Tá vindo muita coisa pra cá de desenho japonês. Mas tá vindo com qualidade ou tá vindo daquele jeito atrás? Tem qualidade bastante... que eu quero dizer é a contratação dos profissionais. Não, tem. Porque pra quem não sabe, vamos lá, sem restrição. Pra quem não sabe, lá atrás eu também fui modelo, fiz comerciais. Eu fiz comerciais da Rede Condor aqui. Olha só, hein? Putz, vamos lá, vamos ressuscitar os mortos. Eu fiz comerciais da Drogamed. Olha né? só, da Coruja, a Drogamed. Fazia da Drogamed, Taishi lá e tal. E existia uma questão na época das agências, tinha uma agência chamada Primeira Linha, do Paulinho, Letier. O Paulinho hoje está em São Paulo, abraço Paulinho. Mas o que existia? Contratava-se aqui em Curitiba porque o cachê era 1/3 do valor de São Paulo. Então valia a pena, eu me lembro, ou os produtores virem para Curitiba, pegar o estúdio aqui, né? Antigamente tinha uma Soft, não sei se tem a Soft ainda. Acho que não sei. Tinha a Soft. E aí, ou fazia a seleção aqui, pagava a passagem, pagava o hotel pro cara ir pra São Paulo gravar um comercial. E aí aqui o pessoal achava o máximo, porque ia pra São Paulo, com tudo. Mas o cachê era... Não é isso, era isso. Passou aqui. Né? Cara, eu não sei hoje como que tá. Se Vou falar da muito minha experiência ali de 2012. 13, eu tava fazendo já teatro ali e tal. Até 2017 que eu ainda participava de muito processo seletivo para fazer comercial e tal. Fiz Sanepar, fiz algumas coisas aí. Fiz Team. Fez Team? Team. Estamos falando o nome dos mas vê se patrocina a gente agora. Mas assim, não valia muito a pena, tipo, porque São Paulo realmente, naquela época, não sei hoje como está essa situação aí. Também era, sei lá, se não era 50%, era um... Cara, não, era baixo. Era baixo, era muito baixo. Na dublagem, eu acho, eu não sei, né, eu não tenho essa informação, mas eu creio que pro mercado conquistar aí clientes,
ele tem que cobrar menos. Sim. Né? Eu não vejo outro caminho. Só que a qualidade dos profissionais são muito bons. A maioria que grava, que eu já ouvi. Gente, já, né? vamos lá, né? Eu gosto muito de cinema, gosto muito disso aqui tudo, desse aparato, né? Mas eu te digo assim, Curitiba sempre teve qualidade, isso não dá para dizer. Né? Nós temos que lembrar que nós temos um festival de teatro aqui, nós temos grandes nomes aqui de Curitiba que foram aí pro cenário nacional, né? O último que eu acho que está mais em evidência ainda é o Alexandre Nero, né? Que é daqui de Curitiba. Que é daqui, né? Mas quem vê o Alexandre do jeito que ele surgiu ali na Globo não sabe todo o histórico atrás do Alexandre. Banda aqui, né? Com banda, com tudo. Eu conheci o Alexandre cantando músicas nativistas para um grupo gaúcho folclórico. Entendeu? Então, assim, é um cara que é um mega ator, artista, né? Que merece estar onde está, mas levou anos para estar onde está. Mas sempre teve qualidade, mas existia essa exploração, essa que é a questão. Inclusive, assim, quando eu parei, porque eu falei, cara, não rola, né? Pô, você era chamado para teste, ficava lá 1 hora, 2 horas, 3 horas num teste, com 100 pessoas e aí você passa todo o dia inteiro fazendo teste, mas você não trabalhou, você não ganhou, não produziu. E todo mundo aqui tinha seu trabalho, né? Em paralelo. Exato. Lá em São Paulo, na época, eu me lembro que eles pagavam R$50 por teste. Então, porra, é uma coisa bacana. O cara fez ali 5 testes, pelo menos a comida dele, a diária dele, alguma coisa. Ele tem ali o metrô que ele pegou, a gasolina que ele gastou. Aqui não, você corria. E não ganhava nada. E não ganhava nada, né? Sem contar ainda que existia, não sei se você chegou a pegar isso, de tipo assim, cara, não vai ter cachê, mas daí você tá se promovendo. Você pegou essa? Sim, e tem até hoje. Tem até hoje. Tem, eu falei, não, cara, me desculpe, mas não é uma questão de eu ser importante ou não ser importante. A questão é a minha hora. Ou eu podia estar no consultório atendendo, eu tô aqui fazendo algo, né? Mas aí eu vi que a brincadeira também não era muito pra mim, né? E tem que ter paciência, né, cara? Eu acho eu particularmente, mim, né? Eu nunca gostei de decorar texto. Ah, eu gosto. E tenho facilidade, acho legal. Não, eu tenho até, mas não gosto. Eu gosto da espontaneidade. Acho que isso aqui é legal. É bacana, tal. Eu descobri que eu tinha essa facilidade no teatro. Eu peguei lá uma peça como protagonista, era Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare. Uau! O cara não foi pouco, hein? Desse tamanho, assim, de texto, cara. E foi, tranquilo. Acho que 4 noites. Filé a gente chama, de bife. Bifão. Um monte de bifão. E, cara, eu acho, assim, que tem uma coisa que eu uso no rádio, que a gente fala, que eu aprendi com outros radialistas, que eu acho que em Curitiba, na questão da dublagem, falta ainda, que é embocadura. Que a gente fala no rádio que, tipo, pô, o cara tem uma voz legal, ele fala bem, ele conhece muita coisa, só que quando você ouve ele no ar, tem uma coisa que eu até brinco, que é o tchan, né? Falta aquele tchan no cara. Brilho. Daí você vai, daí eu falo assim, cara, dá uns 5 meses pra ele que logo você ele desenvolve. É embocadura, é um negócio que o ouvido das pessoas tem que estar acostumado com aquela voz. O cara vai pegando o ritmo do negócio. Mas você tem aquela coisa de não gostar de se ouvir? Tinha, só que daí quando eu comecei a fazer a ancoragem do Boa e quando eu parti para a locução publicitária, a área de publicidade, né, a locução publicitária, eu tive que perder isso, porque eu tinha que me ouvir todo dia, ver o que estava errando, o que eu tinha que melhorar, e daí eu comecei a perder essa, desculpa agora, essa viadagem, eu tive que perder, porque não dava mais. Eu tinha que me ouvir, mas eu nunca gostei de me assistir, tipo, até a entrevista que eu dou, não assisto, nem sei. Eu vou descobrir quando me falou, você falou isso aqui. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade, inclusive em escrever, né? Eu escrevi alguns livros e não dá pra ler, porque se eu ler eu começo a criticar meu próprio livro. Que daí você vai achar. Quero começar a corrigir. Mas então por isso que é legal ter um editor. Você escreve, e o cara faz a revisão. Reescreve isso e tal. Mas é natural, eu acho que todo mundo que gosta do e quer dar o trabalho, melhor. Exato. E que quer dar o melhor. Tem gente que vou dar qualquer caga, coisa. Assim, não dá nem bola, beleza. Eu acho que é Mas isso. eu muito me assisti no YouTube, por causa do Boa, até questão de movimento, quando começou, né? A gente foi um dos primeiros programas aqui no Paraná em transmitir e tal, né? Sim. E aí, locução, cara, porque eu tive que reaprender muita coisa. Locução. Porque quando eu saí da locução diária ali de rádio, fui para publicidade, voltei para a locução, né, publicitária, que eu já fazia muita coisa antes, cara, é outro ritmo,
você tem que tirar ali uns vícios de rádio, você tem que... Eu, quando gravo, tiro o meu sotaque, né? Tipo, esse R que eu tenho, então eu acabo tirando tudo isso. Que na verdade, muita gente não sabe, mas a dublagem, ela é, na verdade, uma vestimenta como é o ator fazendo uma cena. Só você... Só não tá o corpo. A voz. Mas quando você... Exato. Desculpa, mas... Quando você assiste qualquer vídeo ali da Disney, que pega aqueles nomes, né? Você pode ver que o cara tá fazendo a dublagem, mas ele tá gesticulando, ele tá... Porque é natural e instintivo, neurológico o corpo, né? Claro. Só vai aparecer a voz do cara, mas ele tá ali, Você fazendo tá careta, ele tá... Acho que semana passada, fui dublar, eu fiz um filme que eu... Um psicopata lá, um Você era um psicopata? Porque você chega, você nem sabe o que você vai fazer. Sério? E isso não leu o roteiro antes, não tem nada... Mas esse que é o brilho do negócio. Sério? Eu achava que tu lia antes, que é um desafio. Igual um preparo do ator. Não, e isso que é legal. Só que essa coisa... Nem assiste o filme? Não, você assiste ali uma passada, aí você vê os tempos, daí hoje em dia não tem, né, mais o papel, né? Mas tu não assiste o filme antes inteiro pra saber assim, você vê aqui o cara tá mais alegre. O diretor de dublagem, Sério? ele te fala, vou te dar um contexto do filme ou do desenho, não sei o quê. Sim. É isso, você é esse cara, tal. É porque, na verdade, a voz pode mudar, né? Numa dublagem, a voz, tanto quem assiste filme, pode mudar o contexto da cena, né? Claro. Mas a tonalidade da voz. Só ali, que daí você seguia pelo ator que sim, tá ali, né? Tá interpretando. Então, e aí você fez o psicopata. Fiz esse cara. Olha, você sai carregado depois que você termina. Um filme de 1h40. Você pode falar o filme, não? Não posso. Não pode. Não posso. Daí esse... vai estar, sei lá onde lá. Isso também, eu tenho essa... Eu não vou atrás também, né? É até engraçado. Eu dublei um monte de coisa, eu nem sei onde que tá. De desenho, de filme. O pessoal vai ficar curioso pra ver a tua voz. E muda a voz, né? Muda. Não tem nada a ver com não, esse cara foi aqui. o que eu mudei. Tipo, o cara totalmente esquisito, assim, sarcástico e não sei o quê. Então, foi... E eu saí assim, ó, pesado de lá. Por causa das cenas que ele faz. Tem uma energia. E tal. Cara, é tenso. Então, é um trabalho muito tenso. E daí eu acho, assim, voltando lá na embocadura, acho que Curitiba, mais um tempo, acho que o Astrolábio tá fazendo essa diferença, esse estúdio. Teve alguns já que tentaram, não sei se tem ainda, se eles estão trabalhando, mas o Astrolábio acho que tá nessa missão de criar, fazer essa formação em Curitiba desse grupo de atores focados em dublagem, para que a cidade realmente entre nesse eixo, né? Que saia de Rio, São Paulo. Eu conheço muito atores bons aqui e que ficam em Curitiba, eles não saem daqui. Só que, cara, é um trabalho difícil. Quem é dessa área... Na época eu me lembro, eu tive a oportunidade de conhecer o Hugo Gross. Hoje ele é presidente do Sindicato dos Artistas, né? Que era o Stepan Necessian, lá no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade, fiz esses cursos que vinham para Curitiba. Tinha a palestra do Francisco Coco, tinha o cara que era diretor da Sandy Júnior, né? Cara, tô me revelando aqui, olha quanto tempo atrás. E, inclusive, conheci o guri que é apresentador agora lá na Record, fugiu o nome. O Bate? Não! O famoso, que era ator... Faro. Rodrigo Faro. Faro. Deu um branco aqui. Rodrigo Faro, eu sentei com ele, como eu tô sentado com você, batemos um puta bate-papo, cara, muito gente boa. Até então, na época, assim, ele contou a história dele, que ele levou 7 anos pra entrar na Rede Globo e ele já era formado ator, diretor, cara, tinha uma formação, uma bagagem e tal. E o Hugo Gross, no banheiro, chegou pra mim, cara, essa galera que tá aí é tudo aventureiro, mas você tem potencial, cara. Por que você não vai pro Rio de Janeiro? Te dou uma mão lá. Bem assim, nunca vou me esquecer. E eu, porra, que legal, né? É um ator, né? Mas, cara, como que eu vou pro Rio de Janeiro, né? Na época minha filha era pequena, mais velha... Meu trabalho, vou viver do que lá? Eu não era do meio para viver do meio. Era uma coisa paralela que talvez se houvesse uma oportunidade. Mas também a minha ideia não era ser ator, né? Mas fiz algumas coisas. Eu não conseguia achar. Eu tinha até uma fita lá que o Rodrigo Faro me dirigindo lá, fazendo voz. Que legal. Falando. Não conseguia achar aquela porra. Mas enfim. Quero só dar uma passada, porque tem coisas que não morrem na memória das pessoas
E a gente falou de humor e de voz. E eu preciso saber, assim, e a Marília Gabriela? Cara, a Marília Gabriela foi uma das responsáveis aí de ter, né? Isso que aconteceu da rádio e tal. Que na época, lembra que tinha o Pânico na TV, Sim, né? Que foi uma febre, né? Aquilo lá, né? Mas foi a primeira vez que a Rede TV ficou em primeiro lugar, né? Sim. E depois nunca mais. Daí, mas Não fala isso que o diretor da Rede TV te processa. Ah, é ele verdade. Já processa. Né? Não, pô, tu tá menosprezando a Ela Rede tem TV. dinheiro, eu não, né? Daí, não, primeiro deixar claro que a gente respeita, né, Fernando, todas as emissoras, porque são empresas. Sim. E eu acho muito legal a fala dele, que ele diz, é uma empresa que contrata profissionais, que contrata artistas, como todas as outras, e estão no mercado aí a fazer o seu melhor e sobreviver. Mas nessa época eu já tinha uma época que eu imitava a Gabi sem ela tá no Pânico. Sim. Por causa do rádio, né? Que tinha mais Sim. gente que fazia e tal. Só que nunca foi um negócio. E daí eu aprendi a imitar na faculdade ela. Eu nem tava na rádio ainda. E foi aquela imitação. Aí quando eu entrei na Jovem Pan, que eu fui entrando no Boa aos poucos, né? Sim. Aí que o meu antigo diretor na época, ele falou, não, vai lá, faz aí, quem sabe você se dá bem. Sim. Aí eu falei, tá bom, vou fazer a Gabi. Cara, daí eu comecei a fazer ela. E eu vim já com texto. A primeira imitação que eu fiz no Boa da Pan foi o Luciano Huck. Que ele tinha aquela coisa da casa e não sei o quê. Mas faz aí. Eu vou fazer. Faz agora. Só que o Luciano Huck, hoje em dia eu nem sei mais, vai ficar uma porcaria. Vai ser o antigo Luciano Huck. E amadureceu. Não o rico Luciano Huck. A voz dele é outra, o cara Sim. tá mais velho e tudo mais. E loucura. A minha diferença quando eu entrei no Boa é que eu vim com um texto mais crítico. E na época tava tendo uma discussão do aumento dos vereadores da Câmara Municipal aqui de Curitiba. E aí eu escrevi o texto, primeiro o cara foi o Luciano Huck, depois eu vim com a Gabi, eu fui fazendo. Cara, o Luciano Huck eu acho que era, não sei, deixa eu ver como que era. Olha só, bicho, história incrível, superação, vamos ver. Tipo, uma coisa assim, sabe? Os vereadores estão passando necessidades, bicho. Inclusive, vai vir um aqui ainda. E a Gabi era a diferença é que na imitação, que era bem mais, como posso dizer, over, assim, a imitação, a voz, só que eu dei uma personalidade pra ela. Tanto que eu fiz muito evento dela. Tá, mas mas a própria Marília Gabriela chegou a saber de você? Chegou algum dia a entrar em contato? Cara, teve alguma não, questão assim? Nunca teve nenhum problema com tanto isso. Que às vezes era mais problema, novo, né? Ela Eu tinha como sendo jornalista e eu postava muito vídeo. Na época nem tinha essas coisas de viralizar. Sim. Eu postava muito vídeo, mas eu não marcava nada. Porque eu tinha muito medo disso. Não, deixa a pessoa descobrir e se chegar nela. Não vai ser Deixa ela descobrir depois que ela assistiu uns 50 vídeos. Não vai ser eu. E daí quando ela não gostar, ela já não gosta de 50. Eu nunca tive essa coisa de, eu quero que tal pessoa saiba que eu tô fazendo. Não, cara, só digo se o houve alguma... levar até ela, ok. Se não, e se fizer sucesso, ok. Se não, cara, tranquilo. Aí eu fui fazendo ela falando de política. Aí eu tirava sarro, na época tinha Dilma, um monte de coisa. Daí eu falava assim, e hoje eu quero falar dessa política maravilhosa, ela que tá... E eu colocava umas coisas, eu tipo agradava e dava uma paulada. Ela que tá viajando. Eu acho maravilhoso que ele bota a impostação do corpo, assim. Trabalho, né? Porque a Marília, ela cresce, né? Ela cresce em cima. Daquela mesa que ela tinha, ela ficava desse tamanho. Então, eu quero saber de você, Wagner, nesse cenário atual. Você tem certeza que quer ser sem restrição mesmo, querido? Conta pra mim. Totalmente. Cara, e daí o programa me dava... E eu gostava muito de fazer a Gabi, porque eu conseguia dar essa personalidade de coisas que eu não falaria como o Fernando pro quem tava no ar, mas eu acho que a grande questão do artista, do ator, é isso, né? Ele consegue... Ele tem a oportunidade de personificar aquilo que ele não é. Exato. Mas que tem uma parte dele, porque... Uma coisa Tem. Eu sei que tinha uma coisa minha. Todo ator, gente, aquilo que ele interpreta com a máxima, que você olha, nossa, o cara fez aquele...
é porque alguma... Não é... o cara... Aproveitando aqui. O cara fez um psicopata, então o cara é psicopata. Não é que ele é um psicopata. Mas ele extraiu dele isso. Por isso que, assim, o teatro é uma terapia, né? Você extravasa ali, né? Você extravasa. Aquele sentimento de... Às vezes de raiva, ódio, alguma coisa, você canaliza porque ele tá em algum lugar para dar vazão. Exato. E todo mundo tem esses sentimentos, né? Só que né, o que nos difere é que a gente sabe controlar e aquele cara que cometeu ali um crime, não sabe. Então é essas coisas. Exatamente. Né? Então ela no Boa eu usava muito para tirar sarro dos. Eu era campeão em dar nos dedos dos apresentadores. Sim, que era legal. Que ninguém queria falar, daí falava, nossa, não sabia o que é isso. Eu ficava no fundo falando. Sabe? Nossa, daí eu ouvinte que ligava, meu Deus, como que você mora nesse lugar? Tem esse bairro, daí tipo, era meio político, sim. Então, cara, pra mim era cheio. Mas sabe, até você falando isso, eu ouvindo ali o pessoal acho que é do Pânico também, porque eu me confundo, né? Que hoje já tem outros. O Pânico meio-dia, o Boa é de tarde. Não, mas tem outro, é que eu tava em Joinville aquele dia. Joinville, daí lá tem a Atlântida, né? Que daí tem o pessoal do Pretinho Básico também. Eu acho que era esse pessoal. Daí tem esse. Eu acho que era, você acertou, acho que era, porque, né, como eu viajo, às vezes a gente liga a rádio ali. Ali, Santa Catarina pra baixo, o Pretinho domina. E aí eu vi eles falando isso do bairro e tinha mais uma questão. Eu achei, confesso pra você, eu achei meio pesado, assim, a pegada na hora ali. Voltando, não pesado para o que eu tô acostumado e tal, mas dado o que a gente tá discutindo aqui, hoje... É que você tem que ver, assim, ó, às vezes... Não, e até... Por exemplo, a piada que você faz... Eu acho que ela falou... Era alguma coisa que o garoto queria sair com a menina e tal, e que idade você tem, não sei o quê. Mas você é um pobre, você nem pra levar ela pra comer uma pizza, uma coisa, sabe? Que, como a gente falou, é humor, é leve, é sutil, mas às vezes há essa contraposição que eu acho que pode dar problema. É que você tem que tentar, hoje em dia, fazer pra média, né? Tipo, ali de audiência, porque quando você... faz muito para um público que vai entender, né? Mais avançado ali culturalmente, conhecimento, cara que estudou mais, sei o quê. Só que às vezes a pessoa que é mais simples, que não teve acesso a tanta coisa, vai se sentir muito mais ofendida. Mas aí é que tá a questão. Quando a gente fala de rádio, Fernando, ou a gente fala hoje de redes sociais, você não tem... eu tô falando com esse público. É que daí o que é? Outra, eu posso ter ouvido desse jeito, mostro pra alguém aqui que olha, já vai mostrar lá embaixo. Mas ainda tem uma diferença. Hoje em dia o on, né, que é o digital, você ali no Instagram tem um nicho. Você consegue trabalhar pro teu público ali, alvo. O rádio não. Você tem que fazer tudo, rádio e TV aberta, você tem que fazer tudo para uma média. Então um público ali que você vai ter penetração, o cara vai entender, a pessoa mais simples vai, o cara que entende mais. Então, cara, é difícil. Por isso que eu falo, rádio é muito difícil fazer. Só que eu não sei se você me perguntar. Mas acho que é o exercício. Daqui pra frente também. O que vai ser, eu não sei te falar. Tipo, como acho que ninguém sabe, porque é aquela história, né? Quando surgiu tudo isso. O jornal vai acabar, a TV vai acabar, o rádio, inclusive, foi o primeiro a se falar que vai acabar, e tá aí o rádio mais se adaptou, né? Mais firme do que nunca. A gente, né? Se moldou. Eu acho que só o jornal papel mesmo, até várias questões, pela velocidade e tudo mais. O que eu falo sempre é assim, com a tecnologia que a gente tem agora, essas antenas 5G, você vai conseguir pregar ela em qualquer lugar. E vai ter 6G, 7G. Sim. Né? A hora que definitivamente os carros tiverem um chip ali, né? Pra você... Cara, acabou esse negócio de antena. FM, aí. Na verdade, entendeu? eu acho... Daí vai virar uma placa de táxi. Então, mas o que eu acho... Você vai poder de astrologia, rádio, eles vão poder ter. Mas aí você falou tudo. Eu acho que vai acabar canais de televisão, rádio. Cara, todo mundo é o seu canal, exato, é a sua emissora. Que é já no YouTube, já é no YouTube, só que aí eu acho que vai além. Mas eu acho assim, a gente fala, mas daqui não sei o que, cara. Olha a inteligência artificial aí. A gente tava falando de dublagem, cara, daqui uns 5 anos nem fala. Vai mudar muita coisa. Cara, se deixar eu e ele aqui, embora, nós vamos até amanhã, vamos fazer podcast sem restrições com... Fernandinho, 5 episódios. Tem que fazer uma live dia, nós dois, só ficar comentando. Mas nós vamos fazer, fechou? Tá fechado. Eu vou marcar. Eu faz tempo que depois que saí do Boa, eu não fiz mais nada de programa. Nós vamos fazer. E você nem quero. Você quer voltar a fazer programa? Você. Não. Comigo você faz programa? Faria, talvez.
Fernando, quero te dizer assim, cara, gratidão pelo teu tempo. Gratidão por você estar aqui. Como eu falei, né, nós teríamos assunto aqui, até porque eu curto o assunto. Você tem bastante experiência. Nossa, gente, tinha um monte de coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar, mas é que assim, senão a gente não tem a oportunidade de gravar de novo. Deu volta aí. Você falou que vai a Balneário, hein? Estarei lá nas minhas microférias. Então, lá. Posso te roubar uma hora lá? Vamos. Aí nós damos continuidade. Mas daí você tá no estúdio onde é a minha casa, né? Não, boa. Lá que fala Litoral. Então, assim, cara, prazer. Quero te dizer que meu microfone, meu programa está à sua disposição quando você quiser. E assim, cara, é muito bom poder partilhar e trocar uma conversa tão legal assim com gente que a gente tem no coração. Entendeu? Então fica aqui. Digo mesmo, cara. Obrigado. Fica aqui o meu carinho. Sucesso com o Vicente, com a tua esposa. Maravilhoso. Valeu, obrigado. Segue esse cara no Instagram que vale a pena. Mas também segue a gente que ajuda, né? E as empresas que nós falamos aqui, se quiserem nos patrocinar, a gente está aberto a projetos. Vem, porque o cara é bom, hein? Vem que ele... Não, ele é bom. Eu só acompanho. E para você, né, que nos acompanhou até agora, sabe, né, o Sem Restrições está aqui para falar de tudo e com todos, político, advogado, médico, artistas como meu amigo Fernando, quem sabe jogador de futebol, que eu nunca entrevistei, mas o que é? Trazer pessoas para falarem de pessoas. A ideia é o quê? Que a gente faça um mundo construído de forma real e melhorando. Meu nome é Wagner e até o próximo Sem Restrições.